Olá, crianças, tudo bem com vocês? A paz do Senhor! Hoje eu vim dar continuidade da aula que é sobre o livro do Cárcere. Mas primeiro a gente vai fazer a oração para depois a gente continuar a nossa aula, tá bom? Então vamos lá, vamos orar. Querido Papai do Céu, nós te agradecemos, Senhor, por todo o cuidado que o Senhor tem com a gente. Venha estar em cada casa, Senhor, esteja com aqueles que necessitam de Ti, Pai. Venha nos ajudar e obrigada por ter nos livrado de todo o mal. E que Teu Espírito Santo esteja aqui com a gente agora, abençoando e nos dando amor no nosso coração, Jesus. Abençoe cada lar e cada família. E assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém! Então, vamos continuar nossa aula. E hoje a continuação é da história. Lembra que a irmã Solange deu na semana passada? A gente vai retomar. E crianças, é muito lindo. Então, fique aí que a gente vai continuar. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre este livro aqui. Vamos abrir? Todo mundo já viu ele, né? Aqui é o livro que a gente está estudando este mês. É o livro É a Porta do Cárcere. Olha só, aqui é os gemas, aqui é as grades, aqui é onde prende os pés antigamente. Crianças, olha só essa porta aqui. E a nossa história tem a ver também sobre isso, sobre aprisionamento, sobre algemas, olha só, e sobre cárcere. Vamos lá para a nossa continuação da nossa aula? Mas primeiro vamos pegar nossas Bíblias. A minha está aqui, minha Bíblia. E vocês pegam a de vocês. E vamos abrir no livro de Atos, no capítulo 16, do versículo 30 ao 31. Vamos lá. Diz assim: Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Amém? Vamos deixar aberta a nossa Bíblia e deixar aqui do ladinho, que hoje eu vou continuar com a história que a irmã Solange contou da semana passada, tá bom? E é linda, então vamos lá. Antes de mais nada, todo mundo sabe o que é aprisionamento, né? Aprisionamento é quando prendem a gente por fazer algo de errado. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Mas a diferença é que eles não fizeram nada de errado. Pelo contrário, só retomando a aula passada para a gente poder entrar na aula de hoje. Paulo e Silas, eles estavam lá andando e se depararam com uma mulher que tinha um espírito maligno. E ela tinha um dom de saber das coisas do presente, do futuro. Ela adivinhava as coisas. E o que aconteceu? Paulo e Silas vendo aquela mulher, Paulo ficou indignado com aquilo. E o que ele fez? Ele falou para ela que esse espírito que está no seu corpo saia agora. E pela fé que Paulo tinha, aquele espírito saiu. Mas aquela mulher tinha donos. Esses donos ganhavam dinheiro com ela. Por quê? Porque como ela tinha um espírito que adivinhava as coisas, eles ganhavam muito dinheiro. E quando eles descobriram que Paulo tirou o espírito daquela mulher e que ela não adivinhava mais nada, porque ela já estava liberta, eles ficou enfurecidos.
eles queriam prender Paulo e Silas. E eles conseguiram. Paulo e Silas foram presos, mas não porque eles fizeram algo de errado, pelo contrário, eles fizeram algo muito bom. Eles libertaram aquela mulher daquele espírito imundo. Mas eles foram presos. E havia um carcereiro. Esse carcereiro, ele teve uma missão de que pegasse Paulo e Silas e colocasse na prisão. Mas a ordem era que ele não deixasse Paulo e Silas fugir por nada. Não deixassem que ninguém fugisse, muito menos Paulo e Silas. Ele tinha o dever de guardar Paulo e Silas bem guardados e não deixar que eles não saíssem lá da prisão. E o que ele fez? Ele pegou Paulo e Silas e colocou na prisão. Mas ele colocou a prisão que ficava lá embaixo, lá no fundo, para que eles não fugissem. E foi isso que aconteceu. Eles colocaram Paulo e Silas lá embaixo, bem embaixo, e prenderam seus pés numas madeiras para que eles não fugissem. Então, Paulo e Silas foi para a prisão e machucados porque eles apanharam, mas eles estavam lá. Eles pensaram que Paulo e Silas iam se calar. Eles acharam que Paulo e Silas iam ficar tristes. Mas aconteceu o contrário. Paulo e Silas, mesmo na prisão, eles adoravam o nome do Senhor. Mesmo na prisão, eles oravam, eles pregavam a palavra de Deus na prisão. E todo mundo que estava ali ouviam ele cantando, eles adorando, e eles ficavam admirados. Como que Paulo e Silas ali presos, acorrentados, sem comer, sem beber nada, mas mesmo assim eles adoravam o nome do Senhor. E na Bíblia nos conta que perto da meia-noite, Paulo começou a orar. Eles oravam e eles cantavam, e perto da meia-noite houve um terremoto, tremeu a cadeia, tremeu a prisão. E sabe o que aconteceu? As portas se abriram e eles foram soltos. Mas, ó quem tá aqui. O carcereiro vendo Paulo e Silas, ele falou: e agora o que vão fazer de mim? Porque eles foram soltos. Então o carcereiro, ele ia tirar uma espada para tirar a própria vida. Mas aí Paulo grita: ei, não faça isso! Você não está vendo que está todo mundo aqui preso ainda? Ninguém fugiu. O carcereiro pediu uma luz para alguém porque lá estava escuro, e ele foi até Paulo e Silas, se ajoelhou perante os dois e perguntou: ei, o que eu devo para ser salvo? Como eu posso ser salvo? E eles responderam: para ser salvo, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Após ouvir aquilo, ele ficou admirado com as palavras de Paulo e Silas. Então eles queriam esse Jesus. E ele aceitou Jesus Cristo em sua vida. Após eles aceitar, ele levou Paulo e Silas à sua casa, e todo mundo que estava na sua casa também aceitou Jesus Cristo. E logo após, todos eles se batizaram. Olha que história linda, crianças. Todos eles se batizaram. Agora vamos lá. A pergunta dele é: como eu posso ser salvo? E a resposta foi: Jesus Cristo. Crer. Crianças, por que devemos crer? E o que é crer? Vamos pegar nossas Bíblias, abrir lá em Hebreus, capítulo 11. Aqui a gente vai entender o que é crer. E aqui no capítulo 11 de Hebreus diz assim: a fé
É a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Fé é crer. Crer é a gente saber que tudo isso que a gente está vendo aqui, crianças, olha em volta aí de você. Olha aí em volta tudo isso Deus criou. Então, crer é saber que tudo isso que a gente está vendo, há um Criador de todas essas coisas. Crer é a gente ter a certeza de que vai acontecer do que foi prometido. Crer é a gente saber que Jesus e Deus vai vir nos buscar para morarmos com Ele. Que lá não vai ter mais dor nem sofrimento. Isso é crer. E foi assim que aconteceu na vida desse carcereiro. Ele teve fé, ele creu em Jesus Cristo. E ele e a sua família foram salvos. E na Bíblia conta que quando eles ouviram a palavra de Deus, eles foram batizados, a vida deles mudaram. Eles tiveram uma alegria, crianças, uma alegria tão grande que eles nunca tiveram na vida dele. Mas ele encontrou essa alegria em Jesus Cristo. É essa alegria que a gente tem hoje. Essa alegria que mesmo quando a gente está abatido, crianças, quando a gente está triste, mas lá no fundo a gente tem esperança. Lá no fundo a gente tem uma alegria. É Jesus Cristo no seu coração. É Ele. A fé é quando você ora, crianças, por aquelas pessoas que estão passando por necessidades. Jesus vai lá visitar eles. Fé é quando você ora por aquele enfermo. Jesus está indo visitar ele. Quando você ora para os seus amigos, Jesus está indo visitar eles. E na hora certa, Jesus vai operar em cada vida que você ora. Creia Jesus, crianças, creia no Senhor Salvador de sua vida. Se você não aceitou Jesus, aceite para Ele operar grandes e maravilhas na sua casa e na sua vida. Porque Ele faz isso. Ele faz, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Então creia, crianças, em Jesus Cristo. Porque é Ele que dá a salvação, é Ele que dá vida. Não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o pastor da igreja, não é eu, não é ninguém que dá a salvação. É Jesus. E aqui Paulo e Silas nos fala isso. É apenas Jesus Cristo. Então, crianças, a palavra de hoje é: creia em Jesus Cristo. Creia que Ele vai operar grandes coisas na sua vida. Amém? Amém. Essa foi a nossa continuação da nossa aula. Agora, crianças, a tia vai passar para vocês atividade. Atividade. A nossa atividade, ela é diferente da que eu passo, mas ela é muito importante. A nossa atividade é o que? Crianças, vocês vão ter que gravar um vídeo pegando histórias ou passagens bíblicas, mas tem que ser tudo baseado na Bíblia, tá bom? E vocês vão contar pra gente no vídeo. E vocês vão mandar esse vídeo para as pessoas que vocês sentiram no coração. Para uma pessoa da igreja que não está muito bem, para pessoas que não são da igreja, para os seus familiares, amigos, para qualquer pessoa. E também aqui no nosso grupo, tá bom? Para a gente poder ver a atividade. Mas isso, crianças, é muito mais que atividade. Sabe o que é isso? É missão. Vocês são os pequenos e grandes missionários. E eu creio que Deus vai usar vocês, crianças, para falar com muitas pessoas. Assim como vocês foram usados para falar comigo lá na salinha da igreja, vocês também vão ser usados para falar com muitas pessoas. Eu creio nisso. Então vamos espalhar o nome de Jesus Cristo e vamos levar o nome dele. Assim como Paulo e Silas levou por carcereiro lá e para muitas pessoas que estavam na prisão que escutaram a palavra de Deus e foram salvos, a gente vai levar também essa palavra, o nome de Jesus Cristo, para as outras pessoas também. Então essa atividade, tá bom, crianças? Espero que vocês tenham gostado. E ó, um beijão, fiquem com Deus e eu tô morrendo de saudade. Amo vocês, crianças. Beijo e até mais.